Olá, irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá. Convido a todos nesse momento para que possamos juntos louvar ao nosso Deus, orar a Ele e aprendermos mais da Sua palavra. Deixo um versículo com os irmãos que se encontram em Provérbios 2, versículo 6, que diz assim: Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Vamos louvar a Deus e aprender da sua palavra? Senhor Deus, na Tua santa presença, neste momento, juntos como igreja, queremos Te render honra, glória e louvor, porque só Tu és digno. Te agradecemos, Senhor, pelas Tuas misericórdias que renovam o nosso ânimo, a nossa alegria a cada manhã. Te agradecemos pelo Teu amor e pelo Teu cuidado, apesar das nossas fraquezas. Por isso Te pedimos também perdão pelos nossos pecados. O Senhor purifique os nossos corações. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua amada igreja e que o Senhor continue, ó Deus, fortalecendo a cada um dos Teus servos, que possamos estar sempre firmes, ó Deus, na Tua santa presença, apesar dos tempos difíceis que estamos enfrentando, que possamos ter em mente que o Senhor continua sendo nosso Deus, o Senhor continua sendo bom para nós. Ó Deus, obrigado pela Tua graça em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez por nós e pelo que o Senhor continua fazendo. Nós oramos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão.
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Boa noite, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Estamos numa série de estudos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Já conhecemos a carta enviada à igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, igrejas que estavam na Ásia Menor, hoje é a Turquia, igrejas do primeiro século. Nós aprendemos algumas coisas com relação ao conteúdo destas cartas e o que Jesus revela de cada igreja. Por exemplo, para a igreja em Éfeso, Jesus fez uma advertência de que eles haviam abandonado o seu primeiro amor. Será que isso acontece hoje com a igreja de Cristo? E a igreja em Esmirna, que era uma igreja perseguida? Hoje a igreja de Jesus Cristo é perseguida? Pode-se pregar livremente o evangelho em todos os países? E a igreja em Pérgamo, que havia se misturado com o mundo? E hoje, irmãos, a igreja de Jesus Cristo tem se misturado com o mundo, tem deixado as coisas do mundo entrar no seu ambiente. E a igreja em Tiatira, que recebeu uma advertência de Jesus, porque estava tratando o pecado de uma maneira fora da conformidade com a palavra de Deus, tendo o ensino daquela falsa profetisa, que para saber se era pecado ou não, precisava conhecer o pecado, ter experiência com o pecado, e isto dependia de entrar, conhecer as profundezas de Satanás. E assim nós vimos essas cartas enviadas a essas igrejas. E hoje eu quero estudar, quero compartilhar com os irmãos a carta enviada à igreja de Sardes. Será que nós poderíamos, no conteúdo desta carta, entender que é uma carta que nos chama para observar se esta igreja estava precisando de um reavivamento ou se estava caminhando para o seu sepultamento? Como introdução, eu gostaria de fazer conhecido algumas coisas, não somente da cidade de Sardes, mas também daquela igreja lá naquela cidade, lá em Sardes. A história da igreja de Sardes tem muito a ver com a história da cidade de Sardes. A glória de Sardes estava no seu passado,
Era uma das cidades mais magníficas do mundo nesse tempo. Situada no alto de uma colina, amuralhada e fortificada, sentia-se imbatível, inexpugnável. Mas a cidade orgulhosa caiu nas mãos do rei Ciro da Pérsia. Quando os seus soldados estavam dormindo, ele penetrou com seus soldados por um buraco na muralha, o único lugar vulnerável, e dominou aquela cidade. Os membros dessa igreja entenderam claramente o que Jesus estava dizendo quando afirmou: sede vigilantes, senão virei como um ladrão de noite. Quando João escreveu essa carta, Sardes era uma cidade rica, mas totalmente degenerada. Sua glória estava no passado e seus habitantes entregavam-se agora aos encantos de uma vida de luxúria e prazer. A igreja tornou-se como a cidade. Em vez de influenciar, foi influenciada. Era como sal sem sabor, ou uma candeia escondida. É nesse contexto que vemos Jesus enviando esta carta à igreja de Sardes. Sardes era uma igreja poderosa, dona de um grande nome. Uma igreja que tinha nome e fama, mas não tinha vida. Tinha obras, mas não tinha dignidade. A esta igreja, Jesus envia uma mensagem revelando a necessidade imperativa de um poderoso reavivamento. Uma atmosfera espiritual sintética substituía o Espírito Santo naquela igreja. Ela substituía a genuína experiência espiritual por algo simulado. A igreja estava caindo numa insensibilidade espiritual e precisava de reavivamento. O primeiro passo para o reavivamento é ter consciência de que há crentes mortos, outros dormindo e que precisam ser despertados. Não é diferente o estado da igreja hoje. Ao sermos confrontados por aquele que anda no meio dos candeeiros, precisamos também tomar conhecimento da nossa necessidade de reavivamento hoje. Devemos olhar para esta carta não como uma relíquia, mas como um espelho em que nos vemos a nós mesmos. Vamos ler o texto de Apocalipse no capítulo 3, versículos de 1 até o versículo 6. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos então destacar 4 pontos importantes para trabalharmos nesta carta enviada à igreja em Sardes. Primeiro ponto, a necessidade do reavivamento. O versículo 1 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives
e estás morto. Primeiro tópico. Quando há crentes que só têm um nome no rol da igreja, mas ainda estão mortos espiritualmente, ou seja, ainda não são convertidos, há necessidade do reavivamento. A igreja vivia de aparências. A igreja tinha adquirido um nome. A fama da igreja era notável. A igreja gozava de grande reputação na cidade. Nenhuma falsa doutrina estava prosperando na comunidade. Não se ouve de balamitas, nicolaítas, nem mesmo dos falsos ensinos de Jezabel. Aos olhos dos observadores, parecia ser uma igreja viva e dinâmica. Tudo na igreja sugeria vida e vigor. Mas a igreja estava morta. Era uma igreja apenas de rótulo, de aparência. A maioria dos seus membros ainda não era convertida. Nem ela própria tinha consciência do seu estado espiritual. Todos a reputavam como igreja viva, florescente. Todos, com exceção de Cristo. Parecia estar viva, mas na verdade estava morta. Tinha um nome respeitável, mas era só fachada. Quando Jesus examinou a igreja mais profundamente, disse: não achei as suas obras íntegras diante do meu Deus. A reputação da igreja era entre as pessoas e não diante de Deus. A igreja tinha fama, mas não tinha vida. Tinha exuberância de vida diante dos homens, mas estava morta diante de Deus. Deus não vê como vê o homem. A fama diante dos homens nem sempre é glória diante de Deus. Aquela igreja estava se transformando apenas em um clube. A fé exercida pela igreja era apenas nominal. O cristianismo da igreja era apenas nominal. Seus membros pertenciam a Cristo apenas de nome, porém não de coração. Tinham fama de vivos, mas na realidade eles estavam mortos. Fisicamente vivos, espiritualmente mortos. Um outro tópico sobre a necessidade do reavivamento. Quando há crentes que estão no CTI espiritual, em adiantado estado de enfermidade espiritual. Na igreja havia crentes espiritualmente em estado terminal. A maioria dos crentes apenas tinha seus nomes no rol da igreja, mas não no livro da vida. Mas havia também crentes doentes, fracos, em fase terminal. O mundanismo adoece a igreja. O pecado mata a vontade de buscar as coisas de Deus. O pecado mata os sentimentos mais elevados e petrifica o coração. No começo, vem dúvidas, medo, tristeza. Depois, a consciência cauteriza. Como quarto item, a necessidade do reavivamento, quando há crentes que, embora estejam em atividade na igreja, levam uma vida sem integridade. Esses crentes têm vida dupla. Suas obras não são íntegras. Eles promovem seus próprios nomes e não o de Cristo. Buscam a sua própria glória e não a de Cristo. Esses crentes vivem um simulacro da fé. Cantam hinos de adoração, mas a mente está longe de Deus. Pregam com ardor, mas apenas para exibir sua cultura. Deus quer obediência, a verdade no íntimo. O povo, na época de Isaías, comparecia ao templo, mas Deus estava cansado de suas cerimônias pomposas sem o acompanhamento da vida santa. Ananias e Safira ofertam, mas para a promoção de seus próprios nomes. Em Sardes, os crentes estão falsamente satisfeitos e confiantes, são falsamente ativos, falsamente devotos e falsamente fiéis. O outro tópico para a necessidade do reavivamento é compreender que quando há crentes
se contaminando abertamente com o mundanismo. A causa da morte da igreja de Sardes não era a perseguição, nem a heresia, mas o mundanismo. O pecado tinha se infiltrado na igreja. Por baixo da aparência piedosa daquela respeitável congregação, havia impureza escondida na vida de seus membros. Como segundo ponto, vamos ver os imperativos para o reavivamento. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Aqui estão 5 imperativos de Jesus para a igreja. Ser vigilante, fortaleça ou consolida o que resta, lembre-se, obedeça e arrependa-se. Podemos sintetizar esses imperativos de Jesus em 3 aspectos básicos. Primeiro, uma volta urgente à palavra de Deus. O que é que eles ouviram e deviam lembrar, guardar e voltar? A palavra de Deus. A igreja tinha se apartado da pureza da palavra. O reavivamento é resultado dessa lembrança dos tempos do primeiro amor e dessa volta à palavra. Uma igreja pode ser reavivada quando ela volta ao passado e lembra os tempos antigos do seu fervor, do seu entusiasmo, da sua devoção a Jesus. Lembra-te é um presente imperativo. Segue recordando. Nunca esqueça de recordar. Arrepende-te é uma ação completada. Um momento de fazer opção e abandonar o mundo, um corte radical com estilo de vida mundano. Guarda-o, presente imperativo. Não deixe de guardar o Evangelho. Observa-o. Deixe de ser um crente vacilante que está firme hoje e capenga amanhã. Quando uma igreja experimenta um reavivamento, ela passa a ter fome da palavra. O primeiro sinal do reavivamento é a volta do povo de Deus à palavra. Os crentes passam a ter fome de Deus e da sua palavra. Começam a se dedicar ao estudo das Escrituras. Abandonam o descaso e a negligência com a palavra. A palavra torna-se doce como mel. As antigas veredas se fazem novas e atraentes. A palavra torna-se viva, deleitosa, transformadora. O verdadeiro avivamento é fundamentado na palavra, orientado e limitado por ela. Ele tem na Bíblia a sua base, sua fonte, sua motivação, seu limite e seus propósitos. Avivamento não pode ser confundido com uma liturgia animada, com culto festivo, inovações litúrgicas, obras abundantes, dons carismáticos, milagres extraordinários. O avivamento é bíblico ou não vem de Deus. Um outro tópico como imperativo para o avivamento, uma volta à vigilância espiritual. Versículo 2, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Sardes caiu porque não vigiou. A cidade de Sardes foi invadida e dominada 2 vezes porque se sentia muito segura e não vigiou. Jesus alerta a igreja que se ela não vigiar, se ela não acordar, ele virá a ela como um ladrão de noite, inesperadamente. A igreja precisa estar vigilante contra as ciladas de Satanás, contra a tentação do pecado. Fuja de lugares, situações, pessoas que não promovam uma vida cristã aprovada diante de Deus. Cuidado com a vaidade do mundo. Alguns membros da igreja em Sardes estavam sonolentos e não mortos. E Jesus os exorta a se levantarem desse sono letárgico. Há crentes que estão dormindo espiritualmente, são acomodados,
indiferentes às coisas de Deus, não têm apetite espiritual, não vibram com as coisas celestiais. Precisamos vigiar não apenas a nós mesmos, mas aos outros também. Uma minoria ativa pode chamar de volta a maioria da morte espiritual. Um remanescente robusto pode fortalecer o que resta e que estava para morrer. Precisamos vigiar e orar. Os tempos são maus, as pressões são muitas, os perigos são sutis. O diabo não atacou a igreja de Sardes com perseguição nem com heresia, mas minou a igreja com mundanismo. Os crentes não estão sendo mortos pela espada do mundo, mas pela amizade com o mundo. A igreja de Sardes não era uma igreja herética, apóstata. Não havia heresias nem falsos mestres na igreja. A igreja não sofria perseguição, não era perturbada por heresias, não era importunada por oposição dos judeus. Ela era ortodoxa, ela tinha conformidade com os princípios doutrinários, mas estava morta. O remanescente fiel devia estar vigilante para não cair em pecado e para preservar uma igreja decadente da extinção, restabelecendo a sua chama e seu ardor pelo Senhor. Ainda outro tópico sobre os imperativos para o reavivamento é uma volta à santidade. Versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. A insensibilidade espiritual em Sardes não tinha atingido a todos. Ainda havia algumas pessoas que permaneciam fiéis a Cristo. Embora a igreja estivesse cheia, havia apenas uns poucos que eram crentes verdadeiros e que não haviam se contaminado com o mundo. A maioria dos crentes estava vivendo com vestes manchadas e não tendo obras íntegras diante de Deus. As vestes sujas falam de pecado, de impureza, de mundanismo. Obras sem integridade falam de caráter distorcido, de motivações erradas, de ausência de santidade. Um terceiro ponto para a necessidade do reavivamento é conhecer o agente do reavivamento. O versículo 1 diz: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Primeiro tópico deste ponto: Jesus conhece o estado da igreja. Jesus conhece as obras da igreja. Ele conhece a nossa vida, nosso passado, nossos atos, as nossas motivações. Seus olhos são como chama de fogo. Ele vê tudo e tudo sonda. Vê que a igreja de Esmirna é pobre, mas aos olhos de Deus é rica. Ele vê que na igreja apóstata de Tiatira havia um remanescente fiel. Ele vê que a igreja que tem uma grande reputação de ser viva e avivada como Sardes, que está morta. Sabe quem somos, como estamos e do que precisamos. O outro tópico, como conhecer o agente do reavivamento, Jesus como dono da igreja. Ele tem as 7 estrelas. As estrelas são os pastores das 7 igrejas. As estrelas estão nas mãos de Jesus. A igreja pertence a Jesus. Ele controla a igreja. Ele tem autoridade e poder para restaurar a sua igreja. Cristo é o dono da igreja. Ele tem cuidado da igreja. Ele a exorta, consola, ele cura e restaura. Um outro tópico: Jesus é quem pode reavivar a igreja por meio do seu Espírito. Jesus tem e oferece a plenitude do Espírito Santo à igreja. O problema da igreja em Sardes era a morte espiritual.
Cristo é o que tem o Espírito Santo, o único que pode dar vida. A igreja precisa passar por um avivamento ou enfrentará um sepultamento. Somente o sopro do Espírito pode trazer vida para um vale de ossos secos. O profeta Ezequiel fala sobre o vale de ossos secos e responde a Deus quando lhe pergunta: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ele fala: Senhor, Deus, tu o sabes. Uma igreja morta, enferma e sonolenta precisa ser reavivada pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode dar vida e restaurar a vida. Só o sopro de Deus pode fazer com que o vale de ossos secos se transforme no exército. Jesus é aquele que tem o Espírito e o derrama sobre a sua igreja. É pelo poder do Espírito que a igreja se levanta da morte, do sono e do mundanismo para servir a Deus com entusiasmo. Jesus é quem envia o Espírito à igreja para reavivá-la. O Espírito Santo é o Espírito de vida para uma igreja morta. Quando ele sopra, a igreja morta e moribunda levanta-se. Quando ele sopra, nossa adoração formal passa a ter vida exuberante. Quando ele sopra, os crentes têm deleite na oração. Quando ele sopra, os crentes são tomados por uma alegria indizível. Quando ele sopra, os crentes testemunham de Cristo com poder. A palavra diz que devemos orar no Espírito, pregar no Espírito, adorar no Espírito, viver no Espírito e andar no Espírito. Uma igreja inerte só pode ser reavivada por Ele. Uma igreja sonolenta só pode ser despertada por Ele. Uma igreja fraca só pode ser fortalecida por Ele. Uma igreja morta só pode receber vida dele. Que sejamos crentes cheios do Espírito Santo. Como último ponto, vamos conhecer as bênçãos do reavivamento. O versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Primeiro tópico: santidade agora é garantia de glória no futuro. A maioria dos crentes de Sardes tinha contaminado suas vestiduras, isto é, tornaram-se impuros pelo pecado. O vencedor receberia vestes brancas, símbolo de festa, pureza, felicidade e vitória. A palavra de Deus nos diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Sem vida com Deus aqui, não haverá vida com Deus no céu. Segundo tópico: quem não se envergonha de Cristo agora, terá seu nome proclamado no céu por Cristo. Aqueles que estão mortos espiritualmente e negam a Cristo nesta vida, não têm seus nomes escritos no livro da vida. Mas aqueles que confessam a Cristo e não se envergonham do seu nome, terão seus nomes confirmados no livro da vida e seus nomes confessados por Cristo diante do Pai. Como diz o texto de Mateus, no capítulo 10, versículo 32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Nosso nome pode constar do registro de uma igreja sem estar no registro de Deus. Ter apenas a reputação de estar vivo é insuficiente. Importa que o nosso nome esteja no livro da vida, a fim de que seja proclamado por Cristo no céu. E como todas as outras cartas, esta também termina: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus envie sobre nós, nesses dias, um grande reavivamento. Que Deus abençoe as nossas vidas. Amém. A nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos
nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus.